Oi, tudo bem? Bem-vindos! Hoje é o nosso primeiro episódio que vai falar sobre histórias de transformação. Vivências inspiradoras de pessoas que vêm para o nosso mundo trazer a transformação necessária para o nosso ser. E vai estar aqui uma pessoa maravilhosa que a Rosiane vai apresentar para nós, tá bem? Vem com a gente que você vai se emocionar e você vai ter condições de mudar a sua vida de uma forma muito maravilhosa. E antes que a gente esqueça, não deixem de compartilhar, de comentar e de levar essa história para frente. Mas as pessoas que estão aqui, na verdade, não é uma pessoa, são duas pessoas, é a mãe e o filho. Nós estamos aqui com a Karina e com o Murilo, que eles têm uma história muito interessante de transformação. Uma história que inspira muitas pessoas e que pode fazer você também pensar, mudar, fazer um novo caminho. A Karina, a mãe do Murilo, vai nos contar um pouco sobre as histórias do Murilo e por que é que o Murilo não vai ser ele a nos contar as histórias. Tudo isso vai vir através da Karina e através das histórias que o Murilo também nos conta nos livros que ele já escreveu, né? Nos livros que já estão aí como inspiração para todos nós. Então, agradecemos imensamente a presença da Karina e do Murilo. E, Karina, conta para nós, que história é essa? Então, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui. E a nossa história não é uma história tão simples, né? E às vezes ela é difícil de você resumir em poucas palavras. Mas tentarei. Para começar, é bom saber por que é que o Murilo é um autor de livros, enfim. Então, o Murilo ele é um autista de 18 anos que, durante a pandemia, ele começou a se comunicar de uma maneira muito inusitada. Então, só para as pessoas entenderem, o Murilo ele tem uma apraxia severa de fala, então ele tem muita dificuldade para falar, para se comunicar. E ele mesmo relata que ele tem que fazer uma força tremenda para falar. Se nós tivermos a possibilidade do Murilo Sim. falar aqui hoje, vocês vão perceber como é sofrido sair cada palavra de sua boca. E durante a pandemia, ele tem uma frase que é muito forte, e eu vou começar por essa frase. Quando todo mundo se prendeu, eu me libertei. Uau! E essa frase que eu começo sempre explicando essa transformação do Murilo. Antes da pandemia, o Murilo na pandemia ele estava com 13 anos. Eu achava que o meu filho talvez nunca fosse se comunicar. Eu achava que ele não entendia muito. Havia sempre aquela questão. Parece às vezes que ele entende tudo, às vezes parece que ele não entende nada e assim seguíamos. E durante a pandemia, naquele processo de todo mundo se fechar, eu falei assim, eu vou aproveitar este tempo para tentar alfabetizar o meu filho, para tentar o mínimo do mínimo do mínimo. E, para mim, o mínimo era fazer com que o meu filho não regredisse, porque quando a gente tem um filho dentro do espectro, e de maneira não tão leve. Sim, é como a nossa sociedade impõe, né? Que Exato. regride, né? Que a gente não Eu compreende. ficava pensando assim, meu Deus, e agora? Naquele meio que desespero, naquela tentativa, que eu sempre fui uma mãe que nunca desistiu. Eu falei assim, vamos pegar uma apostila do tempo do EPA e vou tentar alfabetizar meu filho. Resumindo a história, naquele contato tão próximo como eu nunca tinha tido esse contato com ele. Era essa a próxima pergunta, né? Se Não. você já sabia onde estava teu filho naquele momento. Não sabia. Até então, meu filho saía da escola para terapia, tratamento, terapia e escola. Que tempo que eu tinha nessa ligação mais íntima com ele? Nenhum. E você também trabalhava, né, Sim, Karina? eu também trabalhava. Então, meio que a gente terceiriza, né? Não que seja uma crítica, mas assim, eu sentia que não era comigo, eu não tinha o potencial de descobrir o meu filho. Eu precisava que a terapeuta me falasse, que todo mundo me desse, me norteasse. E, enfim, naquele momento eu ficava, às vezes, sentada com ele 4 horas, 5 horas por dia,
com uma cartilha do tempo do EPA para tentar extrair alguma coisa. E o tempo foi passando e eu descobri que ele sabia ler, descobri que ele sabia muito mais do que eu imaginava. Olha que lindo. Mas eu ainda não me comunicava com ele. Aham. E a grande pergunta é: como você se comunica com o seu filho com tanta dificuldade de fala? Como surgiram os textos? Quando eu comecei a descobrir que ele sabia muito mais do que eu supunha, Aham. e eu tinha tido uma conversa com a escola de que ele não acompanharia as aulas online, porque eu achava que ele não tinha condições, eu ia usar aquele Sim, que tempo. a pandemia teve mais essa situação, Sim. né? De colocar as crianças nas aulas online, né? Isso. Eu falei assim, isso não vale a pena para o Murilo, eu vou fazer uma tentativa com ele. E assim fizemos. E aí, quando eu descobri que ele conseguia apontar respostas corretas, que ele sabia muito mais do que eu supunha, naquele meu extenso tempo com ele, que tinha sido a Uhum. primeira vez, eu mandei uma mensagem para a escola assim, ó, eu acho que a gente pode fazer uma tentativa dele começar a participar das aulas online, mas não com o professor falando. O Estado dava um resumo das aulas. Uhum. E aí ele fazia isso, que acontece sempre. E aí ele fazia, eu passava os resumos para ele, Aham. perguntava, ele tinha uma assertividade muito grande, Uhum. mas ainda não vinham os textos. Como que foram os textos? Uma professora, a professora de português, pediu para ser feito um relato pessoal. Naquele momento, eu falei assim, puxa, meu filho aponta as respostas corretas. Eu já descobri que ele sabe ler, mas ele não escreve. Como ele vai fazer um relato? Como ele vai escrever se ele não escreve? Ele copia. Ele aponta as respostas, porque eu sei que ele sabe ler, porque se eu der alternativas, ele me responde. E aí veio esse relato pessoal. E eu falei assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? E aí eu olhei para o Murilo. Murilo, me diga algumas palavras Aham. que eu vou montar um texto. Expliquei o que era um relato pessoal. O que você acha de você, filho? Aham. Ele me deu um texto pronto. Só que não foi um texto assim, sei lá, de umas 5 linhas, 7, 8 linhas. Mas aquele texto já vinha com uma bomba, assim. Eu tenho orgulho de mim. Você tem Uau! orgulho de quem você é? E eu falei assim, gente, é isso mesmo? Aconteceu isso? Aconteceu esse texto? E a gente ficava nessa dúvida. Será que eu, enquanto mãe, que quero tanto me comunicar com o meu filho, eu estou floreando tanto Uhum. Que eu estou enxergando algo que não é? Exato. E aí veio aquele texto, eu fiquei em prantos, eu mostrei para o meu marido e a gente ficava assim, será? Mas aí passaram alguns dias. E naquele momento parece que a professora de português estava de sacanagem, porque daí ela falou assim, agora vamos para uma fábula. E tudo... E aí a gente Ela só assim, dificultava as questões. e aí a gente, quem conhece um pouco do autismo sabe da questão da teoria da mente. E tem lá algumas questões que colocam que o autista não tem teoria da mente, então ele não consegue imaginar e tem dificuldade para imaginar, ele é muito concreto. E aí eu ficava com aquela, tá, como é que meu filho vai fazer uma fábula? Mas mesmo assim expliquei, falei, porque aí naquele momento eu já tinha dado um passo na minha convivência com o Murilo. Porque até então eu partia do princípio que o meu filho não entendia muita coisa. Quando ele começou a me mostrar, eu já partia do princípio de que eu posso explicar de igual para igual que ele vai entender. Então, reforcei o que era uma fábula, expliquei. Mas naquele princípio, assim, eu acho que eu vou ter que consertar o texto dele. E Imaginando que quem iria ter que fazer seria você e não ele. E não ele. E ele veio com um dos textos que eu acho que é um dos textos mais impactantes, que até está no primeiro livro dele, esse texto, O Menino que Voava. Todo o texto que ele faz, ele começa pelo título. Aham. E aí o menino que voava, quem que era? Quer dizer, Murilo, quem que era? Eu. Era o Murilo. Era o próprio Murilo. Era uma história, uma fábula sobre ele. Era uma fábula sobre ele. E qual que é o primeiro livro? Como é o nome? O primeiro livro é Você Pode Ser o que Quiser, Vença o Impossível.
Pode mostrar pra Pode gente. Eu sei mostrar que aí. você trouxe, né? Esse aqui, ó. Ó, que Eu lindo. não sei pra onde que eu mostro. Olha, esse é o primeiro livro do Murilo. Só que esse livro não tem mais. Ele tá Tá esgotado. Ó. Só para vocês saberem, depois de toda essa trajetória que a Karina está falando, tem toda essa história Tem que tudo viraram isso. livros e é toda a trajetória do Murilo agora está sendo contada nesses livros, além da... E tudo isso como, Karina? Quem escreve esses livros? Se era a você minha está me pergunta. dizendo, Era a se minha você está me pergunta. dizendo que o Murilo não tem E aí essa, que- essa forma de comunicação, quem faz isso? E aí que vem a grande transformação das nossas vidas, né? Que eu falo que foi a transformação do Murilo, foi a transformação de todo mundo. Da família toda. Não tem como você sair imparcial tendo Aliás, eu Murilo. acho que do bairro todo. Acho que talvez. Quem se deixar, né? Com certeza. Quem se deixa contaminar por essa transformação. Quem se deixa por essa transformação. Então, como eu estava falando, né? Quando ele foi fazer essa fábula, a partir do mesmo princípio. Como que vamos fazer, Murilo? Murilo, venha cá. Ele tá com o ciricutico. Deixa ele, tá de boa. E aí, eu falei assim, vamos fazer essa fábula então, Murilo. Expliquei, então senta aqui. Abri o computador, então fale. O que você vai me dizer? Aí ele falou o título, O Menino que Voava, e começou a falar da primeira palavra até a última, sem voltar nada. O meu trabalho, pontuar. Sim. Vírgula, essas coisas, ponto. Ponto. E aí eu falei assim, tá, mandei para a escola e falei assim, será que... Aí sempre é dúvida. Sim. Será Sempre que é foi dúvida. ele? Será que fui ele? Será que fui eu? Só que os textos do Murilo eles são muito próprios. Sim. Eles têm uma característica própria. Ele tem uma característica muito única de escrita. Sim. E aí essa história não parou aí. Aí veio essa fábula e aí veio o aniversário da minha filha. Murilo, você quer ditar um textozinho para sua irmã? E assim ele fez. Numa sutileza, dando os cutucões na irmã necessários, mas num amor. E aí eu falei assim, aí veio o meu primeiro start, assim. Murilo, faz um texto para seu pai, faz um texto para sua avó, faz um Foi texto... começando a dar temas para ele fazer. Exatamente, fui começando a dar temas. E para cada um ele falava suas características. Um puxão de orelha. E o interessante é pensar que você não fazia a menor ideia de que ele tinha essas percepções Não, sobre cada um dos não. familiares ou das pessoas do Não. entorno. E coisas às vezes até surpreendentes. Sim. E muitos, o recado final era: me olhem, me aceitem como eu sou. Nas entrelinhas, você entendia muito nítido isso. Eu sou assim, ponto. Eu sou suspeita para falar porque eu já li todos os livros dele, né? E acompanho até alguns textos ainda não publicados e tal. E realmente isso que você fala, ele tem uma característica própria. Eu lembro de um dia que você me perguntou, né? Mas será que sou eu? Qual que é a interferência de tudo isso? E aí eu falei para você, lembra? Veja, a forma de escrita dele é muito dele, né? Não muito tem única. como, não tem como. E ele transita, é bom que todo mundo saiba, já estou me metendo nas suas respostas, mas que ele transita por diferentes assuntos, né, Sim. Karina? Sim, pode é de uma contar riqueza, isso? né? Pode, É de uma pode. riqueza os assuntos. Você Mas- pode nos contar isso? Mas uma coisa, né, Karina, que eu falo, eu também atendo autistas, né, e eu sempre digo para a família, né, quando vem, falo assim, olha, a minha percepção, não adianta a gente querer forçar eles a entrar num mundo que não é deles, né, é a gente que vai ter que aprender com eles. Eu entendo, assim, que a capacidade deles é muito maior do que a gente pode alcançar. Sim. Né? E geralmente quando a família vem e fala assim, porque ele não fala, não sei o quê, né? Eu falo assim, olha, eu vou dizer uma coisa, quando teu filho chegou nesse planeta, quando ele olhou para nós e disse assim, meu Deus, esses seres ainda precisam verbalizar para se comunicar. Deve ter dito assim, que canseira, né? Porque a gente está tendo realmente que compreender esse mundo deles, que é muito maior do que o mundinho que a gente está. E eu posso colocar um adendo aqui. Eu acho que o autista não oralizado ou que fala minimamente, muitas vezes ele é colocado nesse papel
da incapacidade, Sim. Quando não é verdade. quando não é Não é verdade. verdade, eu concordo plenamente. E assim, a gente tem tido cada vez mais provas de autistas que, de alguma maneira, têm conseguido transpor essa barreira da comunicação e tem mostrado que eles têm muito a dizer. O Murilo não é o único escritor que segue essa linha, que fala com a sua alma, vamos dizer assim. Uhum. Existem outros. E muito parecidos com o Murilo. Sim. E em outros tipos, né, em outros vieses além da escrita, existe um despontar de muitas informações, de muitas artes, de muitos autistas se mostrando realmente esse potencial. Só que só quando é permitido, quando é possível, quando a família, quando alguém dá esse suporte para eles, né? Concorda, Karina? E quando eles se sentem seguros. Sim. Eu acho que o Murilo, durante a pandemia, quando ele estava comigo lá, foi acho que uma das primeiras. Posso estar enganada, Murilo, mas eu acho que ele se sentiu seguro. Sim. Ele Pra se conseguir. sentiu, eu acho que pela primeira vez, visto. Foi a primeira vez que ele sentiu que alguém olhou para ele. E até mesmo, acho que eu, enquanto mãe, eu só pude ver o meu filho quando ele permitiu. Uhum. É uma coisa que eu paro e fico pensando. Eu não sei se era tanto a inabilidade dele não conseguir se comunicar nem comigo, ou se foi um momento que ele se permitiu, Sim. sabe? Porque chegou um ponto assim, agora eu preciso dar um passo além. Ou foi o momento em que você conseguiu vê-lo além do autismo, Também. né? Porque o diagnóstico, tudo isso não deve ser uma tarefa fácil, É um né? É processo. desafiador você enfrentar o diagnóstico, porque você, como já conversamos algumas vezes, como vai ser o futuro dele, como as coisas vão acontecer. Existem várias questões, como ele vai ser, como você vai lidar, existe um monte de coisa. Então, às vezes, o diagnóstico, ele acaba servindo como uma barreira para você se aproximar. E, no entanto, existe muito mais além disso, né? Sim. E é tudo Não é um laudo. tudo é um processo. Sim. Tudo é um processo e eu costumo dizer que a gente ainda está em processo, porque o que o Murilo me ensina a cada texto ele não tem texto médio, texto raso, ele não tem. Uhum. E só completando que depois que veio esses textos da família e tal, aí veio a intenção dele começar a se comunicar pelos textos, como Uhum. se ele tivesse uma mensagem para deixar registrada. Isso é interessante de contar essa parte da história, porque eu não tinha a menor ideia. Uhum. Aí eu dando aula online, enquanto professora, que na época eu estava dando aula, e aí ele ficava andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu não conseguia nem me concentrar em dar aula, e ele ficava só andando na minha frente. Quando eu terminava a minha aula, Murilo, o que foi? Ele não ficava nervoso, não surtava, mas ele ficava andando. Ele começou a me responder com uma única palavra: texto. E aí que veio esse livro. E aí ele vinha com títulos simples: verdade, felicidade, tristeza. Eram títulos pequenininhos. Os textos eram muito pequenos, Sim. porém muito profundos. E foi ali que eu aprendi a me comunicar com ele. Ele não vai conversar comigo. Sim. E é bom que todas as pessoas que estão nos assistindo saibam que quem entende mesmo o Murilo é você, né, Sim. Karina? Algumas outras pessoas conseguem entender algumas palavras. Então, ele não conversa nem com o pai, nem com a irmã. Uma das brigas maiores na minha casa no momento com a irmã dele é essa cobrança que ela tem dele não falar com ela, sabe? Então, não é simples. E ele só faz os ditados comigo, porque assim, também temos uma rigidez aí, talvez. Eu sou só a mãe dos textos, o pai é o cara que vai pedalar comigo, assim como ele tem atividade de educação física, ele faz só com o professor. Então, essas quebras são muito difíceis com ele. E assim, texto comigo.
E eu falo para vocês assim, eu tive que aprender uma nova linguagem, Sim. um novo idioma, o idioma do Murilo. Porque ele fala muito baixo, ele fala para dentro, ele não tem articulação por conta da praxia muito Aham. boa. E eu sinto que... Aí vem uma outra questão. Eu sinto que com o tempo a nossa sincronia foi aumentando e parece que cada vez ele fala mais baixo e mais para dentro. E você compreende E- mais. E você Exato. compreende mais. Na É verdade, muito se ele, Não, mas é verdade. mesmo que ele não fale, hoje você já vai compreender. Sim. E é interessante porque você permitiu, você se permitiu e você conseguiu fazer algo que a maioria das pessoas não conseguem. Parar, olhar e dar um passo. Sim. E é A também. vontade era muita. Não, mas eu também entendo uma coisa, né, Karina? Eu digo assim, ó, a, a gente sabe que tem muitas mães, né, com essa situação, e que o mais difícil hoje é você parar, E né? muitas não têm nem a condição Condição de de parar. parar. Você teve essa Condição, né? condição, né? Muitas mães não têm essa condição, elas não podem parar de trabalhar. Ou elas não podem estar o tempo todo com o filho, né? Sim, e isso que eu entendo agora que o autismo traz para nós muito aprendizado, muito, é que a gente está cego para olhar, porque a gente quer empacotar eles nesse mundo que a gente vive. Mas assim, qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje na nossa sociedade? A falta de tempo. Sim. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Se assim, a maioria das mães não tem tempo para lidar com os filhos, independente de se eles são autistas ou não. Não tem tempo, Sim. porque a gente vive numa sociedade Geração dos né, filhos terceirizados. que nos obriga a terceirizar a criação dos nossos filhos. Sim. Então, quanto a isso, assim, é engraçado porque a primeira terapia que me colocou como protagonista foi uma terapia que é muito diferente, que se chama Padovan. Uhum. Quando essa terapeuta chegou em casa, ela falou assim para mim, tá, eu nunca atendi uma criança, ele estava com 9 para 10 anos, nessa idade, eu preciso que você esteja junto. Uhum. Eu só falei assim, mas como? Eu vou ter que estar junto? É o meu momento sem pensar nisso, sem estar como... E não, mas enfim, fui junto, foi a melhor coisa. Eu acho que isso me preparou para o que vinha depois, que era a pandemia, que me colocou pela primeira vez como protagonista do desenvolvimento do Murilo. Uhum. Olha que interessante, protagonista do desenvolvimento do meu filho, Sim. que é o que vocês estão falando, essa terceirização. Porque quando a gente vê uma pessoa, um filho dentro do espectro, a gente assim, eu não sei, eu não tenho tempo para errar, é tudo tão difícil, é tudo tão suado. E aí vem neuro e vem terapeuta e fala assim, não, cuidado com as podas neuronais. Até os 7 anos, eu escutei muito isso de médico, até os 7 anos a gente tem o que fazer, depois dos 7, acabou. E o Murilo está aqui para provar Que por não A mais acabou, B, né? C e D até o Z que não é bem Que não assim. é bem assim. E Que é uma constância. Sim. Eu fico assim muito emocionada de vocês estarem aqui, né? Porque você sabe o quanto eu gosto, né, de ouvir essa história e a minha participação é mínima, do mínimo, porque eu tenho pouco conhecimento com ele. Mas eu sempre digo assim que o Murilo ele traz para nós uma possibilidade de nós podermos olhar e dizer assim: uau, talvez sejam realmente aquelas novas crianças que a gente falava tanto, né? Como ele mesmo já colocou em textos e em falas e tal, talvez sejam novas pessoas com um novo tipo de olhar, com uma participação diferente na vida da Terra e que nós é que não estamos prontos para tudo isso, como a Márcia falou ainda há pouco. Mas ele trouxe exatamente essa resposta. Você quer falar, filho? Quer, Murilo? É isso, Murilo? Quer que eu anote aqui? Tá. Então, fale lá. Pode falar. Eu penso. Ele só quer organizar. Eu penso.
nós podemos ter uma ideia Sim. de como é a produção dos textos. Como é a comunicação? Como Sim. É um novo idioma, né? Calma. Isso é bem normal. Sim. E nós estamos aqui prontos para tudo isso. Nós não temos nenhum problema, Né? né? E daqui a pouco ele vai voltar Para terminar. para terminar. Uhum. Quer vir terminar agora, Murilo? Então venha. Claro, nós atrapalhamos a fala dele. Existem algumas coisas bem características, né? A questão da organização e tal, que justamente mostram o quanto o olhar deles é Uhum. diferenciado do nosso. Às vezes, pequenos detalhes que aí você diz, ah, não, mas isso é uma questão do autismo. Talvez seja uma questão de uma dessas novas crianças mesmo, um novo olhar sobre a vida, Sim. sobre essa organização. Murilo, pode terminar o continuar. seu texto. Sendo visto como? Sim. Mas posso falar. Ninguém? Ninguém? Vocês pensem que todos os textos são assim. Todos Todos. os livros. Ninguém. Sim. Todos podem ler e sentir minhas sou mais que uma hum, ponto final quando ele termina. Pode voltar aqui agora. Nossa. Olha que experiência tivemos. Sim, podemos registrar aí certinho, que lindo. Eu vou ler aqui para vocês o que ele queria dizer aqui, ó. Eu penso por tudo que passei sendo visto como uma vida sem valor. Mas posso falar. Ninguém pode me ver sem me julgar. Mas todos podem ler e sentir minhas palavras. Sou mais que uma capa de verdade falhada. Aliás, essa é uma questão do Murilo muito interessante. O uso do termo falhado. Sim. Nunca chamei ele de falhado. Sim, mas a gente Mas sabe. ele incorporou isso como se fosse, já que me colocam enquanto falhado como uma pessoa, então eu vou ser o falhado. Eu assumo as minhas falhas e só falta ele perguntar, vocês E assumem a assumem de as vocês? suas? É. E muitas vezes ele faz essas perguntas nos textos, né? Sim. Nos chamando a refletir sobre determinadas questões nossas e ele diz assim, eu sou autêntico, eu consigo mostrar exatamente quem eu sou, e vocês? E às vezes até essas fugas dele, Uhum. é interessante que aconteça porque meu filho ele não tem filtro. Ele é o que ele é. E olha que lição que a gente tem disso. Quanto transformador é isso? Eu concordo com você, mas assim, esses filtros são nossos. Sim. E Entende? são criados. São criados assim. Quantas vezes você teve em uma sociais. situação, né? Eu, você, a Rosiane, ele, claro,
Mas quantas vezes a gente teve uma situação na nossa vida que a gente teve vontade de fazer isso que ele fez, e levantar e ir embora e dizer assim, Sim. dá um tempo. E olha quanta E- coragem precisa para isso. Claro, Uma coisa que para ele é natural. Claro, não, e nós muitas vezes fazemos o quê? Justamente o contrário. A gente fica ali, engole aquela situação, escuta lá o que tem que ser Não está escutado, feliz com aquilo. não está feliz com aquilo. Então, assim, quem é o verdadeiro? E Quem é o olha falso? a palavra que você usou, verdadeiro. Né? Não existe, acho que um texto do Murilo. Que não tem essa palavra. E aí, quando ele começou aqui, né? Daí, quando ele terminou de verdade, daí eu olhei assim rápido ali para cima e eu vi. Ele não tinha colocado ainda de verdade. É. E ele usa, é uma marca dele. Tem a pessoa que está fazendo a edição do livro dele, ela falou assim: se eu ver um texto do Murilo lá na Bahia, ela citou a Bahia, né? Como exemplo, se eu ver lá numa parede pichada na Bahia, uma frase do Murilo, Eu sei que é eu dele. sei que é dele. Estilo dele, né? É o Sim. estilo dele. Verdade. E qual que é o segundo livro dele? O segundo livro É esse aqui. Como que é o nome? Vamos lá. é um nome comprido, que até eu me perco. Tudo pode se transformar quando você tem coragem. Olha que E lindo. aí na capa desse Ah. livro nós temos uma característica do Murilo, uma habilidade do Murilo, que é Bike a também. bike. Olha. Ciclista. Ele é um ciclista. Ele faz aí 30, 40, 50, já pedalou acho que até 70 quilômetros, assim, de boa. E a mãe tá só falando, você quer falar sobre a bicicleta, Murilo? O que você fala da bicicleta? Sempre o quê? Não sei se vocês entenderam, sempre liberdade. Olha. É um momento, ele já falou em outros momentos, né, em outros textos, que é o momento que ele não está fabricando texto. Que ele consegue, sabe, não ter essa questão de estar pensando em textos. Porque a mente do Murilo é uma mente que não para. E a gente sabe disso. A gente fez um exame lá, um eletroencefalograma que mostra que ele tem uma atividade muito grande a nível cerebral. E como se fosse quase uma Ferrari, e segundo a médica lá, que ele tem corpo de Fusca. que ele tem que aprender a dirigir. Isso. Foi o termo que ela usou. E ele fala que é muito difícil ter essa mente que não para. Sim. E aí até responde uma das questões, né? O Murilo, ele sempre gostava de ver os mesmos desenhos animados, desenho animado, Uhum. os mesmos videoclipes de música. Murilo, mas o que você quer? Você quer assistir alguma coisa diferente? Não. E às vezes dá a impressão que ele só deixava que a gente ligasse a televisão lá só para fazer a nossa vontade, não a dele. Uhum. E uma vez ele falou que para ele, quanto menos, melhor. Porque tudo que ele vê, tudo que ele vivencia, acaba sendo transformado em texto e ele vai arquivando. Sim, daí a Então, atividade cerebral aumenta. Aumenta. Então, é uma explicação por ele sempre... Uma mente dessa não se interessa muito por filmes, assim, mais profundos, vamos dizer assim. Uhum. E sempre no mesmo... E aí, um dia, ele me soltou essa, que quanto mais informação ele tem, mais texto a sua cabeça vai produzir. E eu sinto que ele precisa esvaziar, ao mesmo tempo que ele fica nervoso, que ele fica angustiado, que ele precisa andar, que ele tem um toque muito grande, o Murilo. Então, ele está ditando, daí ele tem que ir lá na geladeira, me organizar a geladeira, voltar milhões de vezes. E eu sei que ele precisa. É que ele precisa de uma atividade para se física organizar, para dar a condição dele conseguir fazer o processo. E é impressionante, porque assim, às vezes tem dias que ele faz texto assim, ó, no estalo. Ele faz muito rápido. Mas tem dias que ele está mais empacado. Não porque ele tá difícil dele ditar. Porque ele fica levantando muitas vezes. Sim. Mas nós somos assim, né? Eu escrevo, eu conheço outros escritores. Às vezes você tem uma condição de escrita assim muito boa. Tem dias que Flui muito rápido. Flui. Você também escreve, né? Nossa, você é melhor ainda do que eu para falar isso. Mas tem vezes que você fica ali 2, 3 linhas e não vai, né?
É nosso Até também o meu isso. marido brinca, fala assim, quando ele está organizando, assim, desde que ele está terminando o parágrafo. E, na verdade, se você pensar nessa atividade tão intensa, há tanta coisa para ele dizer que talvez precise desse tempo da organização, né? Talvez até por isso seja que o Murilo goste tanto de natureza, E de né? silêncio. Que essa é uma característica dele também. Ele gosta muito da natureza, ele é uma pessoa que não gosta de celular. Você imagine, um jovem de 18 anos que não dá a mínima, que chama um celular de chupeta virtual. Uau! Muito obrigada, Murilo, por dizer algo que todos nós queremos dizer. Isso aí mesmo. Eu estou gostando que está acontecendo um movimento de retorno aos celulares sem nada, porque tem alguns Nem jovens que não sabia. querem mais saber desse celular que tem tudo, porque eles não estão dando conta, porque eles não conseguem não ficar presos àquilo. Então, eles estão voltando para o tijolão antigo que nem tirava foto. Olha só, Né? nem eu sabia disso. Esse é um movimento Porque que já é está um excesso. acontecendo. O celular O é um excesso, excesso. o excesso. Né? Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Sim. Sim. Gente, Tem aquilo pessoa tá que a ali, primeira coisa. Imagine né? se a primeira coisa que você faz no dia é pegar o celular, como fica a tua mente? E Você ele já não começa tem, com não isso. tem isso. E faz um tempão, tipo assim, porque e esse termo assim, chupeta virtual, talvez a gente seja culpado, porque quando ele tinha lá seus 4, 5 anos, a gente queria um minuto de sossego entre uma consulta, num restaurante, alguma coisa. O que a gente fazia para ele ficar minimamente quieto? A gente dava um tablet para ele montar alguma coisa, algum joguinho, alguma coisa. Só que funcionou, por um período funcionou isso, ele ficava. Mas chegou uma altura do campeonato, ele começou a me devolver. Eu entregava, ele me devolvia. E nunca mais ele pegou. Para Nunca ele, mais. isso não é interessante. Não, não é interessante. E nem para algum tipo de comunicação aumentativa, ele criou uma resistência tão grande que ele fala assim, eu não preciso disso para mim ser eu. Porque a outra rigidez assim, do Murilo é quando a gente fala em comunicação. Para ele, a comunicação é isso aqui, ó. Uhum. Uhum. E eu lembro de um dia que ele me disse assim: mas eu quero a minha fala, né? Disse, a Karina passou a informação e eu olhei para ele e eu disse assim, mas e tudo que você se comunica nesses livros, né? E eu acho que uma coisa muito bacana para todo mundo saber é que exatamente isso que você falou ainda há pouco, Márcia, ele tem a liberdade de poder colocar como ele quiser todas as coisas que tem dentro dele. Porque ele não tem filtro. E isso é excelente, porque imagina, ninguém vai exigir dele um doutorado em física padrão. quântica para ele falar sobre física quântica, que, gente, ele fala sobre fala. física quântica. E é nesse livro aqui? Não. Não? Não, calma, ainda vamos sair mais livros. Não, deixa eu explicar. Há Então uma me evolução. explica. Esse aqui ele fez com 13 anos. Tá. Esse ele fez com 14. Daí, não suficiente, ele fez esse com 14 também, que são só de pensamentos. Vamos Esse é lá. aquele para você abrir. Verdades que podem transformar Isso. sua verdade. Esse acho que eu tenho só aqui- mais uns 5, também já acabou esse. E daí ele fez esse que ele fala muito do amor incondicional, do amor... É até um pouco que repetitivo, sabe? Mas ele fala como se fosse uma necessidade humana tão grande, esse pertencimento ao amor, ao tempo. É o tempo. Ao tempo de qualidade. E aí ele tá para lançar agora, tá nos finalmente, agora vai vir o boneco para a gente fazer a última análise, e agora nós estamos chiques, agora a gente está com uma editora. Olha, que ótimo. E esse ele vai falar sobre inconsciente e consciente. Uau. Quem sabe ele vem lançar esse livro Vamos aqui. lançar aqui. Olha, É um já está livro- feito o convite. Só que esse aqui ele fez com 15, o do consciente e consciente ele fez com 16. Aí, o ano passado, ele fez um livro sobre a educação em 26 dias. 26 dias ele escreveu, dá Um livro inteiro. 140 páginas, eu imagino que vai dar. Ele pegou desde questões da Grécia, ele veio vindo. E aí ele colocou a visão dele e as mudanças que ele... Assim, sabe? Em 26 dias. Porque a gente ia para um congresso em Brasília, e aí o pai dele cutucou ele, Maria, faça um livro sobre educação. Ele já brilhou o olhinho.
Daí eu falei assim, mas quantos dias você precisa para fazer esse livro, né? Já está pronto na sua cabeça? Perguntou para ele. Quantos dias você falou que você ia fazer o livro, Murilo? Ele falou que faria em 20 dias. Fez em 26. Quem foi a culpada? A mãe dele que não estava não tinha conseguindo tempo. digitar tudo isso. E foi impressionante. Ele levantava a mínima, parecia que estava tudo aqui, ó, tudo pronto ali. Depois que ele terminou esse, assim, agora ele vai dar uma pausa. Aí começou aqueles textos da física quântica. Isso, alguns eu já li. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, Murilo. E aí ele terminou esse livro da física quântica. Quando ele terminou esse, que ele relaciona dentro da física quântica Deus, filosofia, que eles chamam de filosofia quântica, aí eu mandei pro diretor dele, da escola, que é filósofo também, tem uma visão bacana, gosta dos textos dele e acredita no potencial do Murilo. Eu falei assim, só quero saber de uma coisa, você enquanto filósofo, tem sentido isso daqui? Porque eu já não alcanço mais. Sim. E ele, total. Ele falou assim, é como se fosse, são poucas pessoas que conseguem alcançar e é como se ele tivesse a filosofia algo natural nele. Sim. Ele veio... O conhecimento dele é diferente, né? É diferente. É diferente. Aí, É algo que nós não temos como acessar. Ele não veio dos livros. E aí as pessoas perguntam, ele lê? Você lê, Murilo? Não. Fato. Por que você não lê, Murilo? Deixa o quê? Pensamento. Hã? Sem pureza. Pensamento sem Deixa o pureza. pensamento sem pureza. Ele Faz fala muito que ele tem sentido. que manter o pensamento dele puro. Aí isso justifica ele não ler, ele não querer assistir e ele ficar apenas observando o meio, porque ele é um observador. Sim, mas ele está correto, porque ele não se deixa impactar Ele pelos não deixa filtros assim, que a gente sim. coloca que são os corretos, né? Pelas ideias como dos você outros, falou, pelas hoje influências. você vai, quando vai escrever sobre um tema, você tem que apresentar uma certificação, Sim. né, acadêmica para estar falando sobre aquilo. E Né? você gosta de falar isso, né, Murilo? É verdade. Né? Olá, E é maravilhoso ele ter essa condição, né, e ter aceitado, né, esse papel na nossa sociedade, porque a gente precisa acordar. E outra coisa interessante, ele é um crítico ferronho da inteligência artificial. Olha! Não que ele ache que seja ruim a inteligência artificial, Sim. mas ele acha que a inteligência artificial ela está deixando a gente devagar, quase parando. Que quem sabe usar evolui. Ela pode ser uma ferramenta fantástica Sim. para De busca, para né? uma melhora, para um monte de coisas. Mas também ela pode ser um risco enorme, porque imagine, eu vi uma brincadeirinha outro dia que era assim: cuide bem da sua saúde. Porque os médicos do futuro estão Eu vi. perguntando tudo para a inteligência artificial. Vi Ponto. essa também. Eu também Né? vi, eu vi isso. Então, na verdade, é uma brincadeira e também um certo receio nosso. E claro que existem vários vieses de olhar sobre a Sim. inteligência artificial, mas existe sim o risco de que você fique o tempo todo. Eu estava numa imersão de PNL e o nosso professor fazendo algumas perguntas e aí nós tínhamos um momento em que nós fazíamos perguntas. E aí tinha uma pessoa que ele disse claramente, eu joguei aqui no chat para o chat me dizer qual pergunta, como eu deveria formular a pergunta. Gente, era uma pergunta entre nós, alunos, com o professor. Né? Era para você descobrir, não precisava de uma pergunta produzida pelo chat. Mas né? quantas vezes você vai numa formação, num curso ou numa palestra e as pessoas ficam competindo para fazer a pergunta mais inteligente? Não necessariamente que ela quer saber sobre aquele assunto. Exato. Mas ela quer dizer todo mundo assim, olha como ele, né, está fazendo uma pergunta inteligente. Sim. Né? E o que é uma pergunta inteligente? Talvez o Murilo possa nos dizer o que é uma pergunta inteligente. O que é uma pergunta inteligente, Murilo? Perguntar. Quer que eu anote aqui? Perguntar sem
impor própria. Agora eu entendi. Perguntar sem impor a própria verdade. Mais alguma Isso. coisa? Ah. Perguntar sem testar. Apenas buscar outras verdades para somar com a entendi. Perguntar sem impor a própria verdade. Perguntar sem testar. Apenas buscar outras verdades para somar com a sua. Então, dito isso, Vamos ver quem se dá para somos pôr uma nós? sinergia nessa É conversa. verdade. Karina e Murilo, É. aqui nós temos umas sinergias, que são terapias líquidas, e em cada caixa, primeiro escolha uma das caixas e depois você vai escolher uma das sinergias para a gente utilizar aqui. Veja se você quer escolher, ou se o Murilo. Ou se o Murilo quer escolher. Caixa 1, 2 Deixa ou eu 3. ver. Como que se... número Essa caixa ou essa caixa, e depois a Tá. gente te diz Primeira, os números segunda ou para terceira? A você. primeira de cima, a segunda, a terceira. Qual que você quer? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. A primeira. Aqui De nós 1 a temos de 1 a 5. 5. Uma escolhe o número. De 1 a 5. Que número Qual que você número? escolhe? De 1 a 5. Número 5. Número 5. Olha! E aqui temos ela, a nossa mãe do Brasil. Se quer dizer mãe em Tupi-Guarani. Nossa, uau! Essa era a divindade que existia no Brasil antes da colonização. Né? Então, a pesquisa, né, para trabalhar com as sinergias, a gente queria ancorar numa representatividade realmente brasileira. Então, aparece Si, que quer dizer mãe, né? No idioma Tupi-Guarani, claro que nós temos outros idiomas no Brasil. E ela trabalha justamente mentes cansadas. Quando a mente está muito agitada, que ela está muito sobrecarregada, mesmo, sabe, tipo, como um computador que está sobrecarregado e começa a travar. Só que para nós, né, quando a nossa mente está sobrecarregada, ela vem dar esse suporte de baixar um pouquinho essa energia para a gente poder viver melhor. Pergunta para ele se eu posso espirrar, se não vai incomodar. Pode? Pode? Sim. Então, respirem essa sinergia. E o interessante das sinergias é que para cada pessoa, ela sente às vezes até cheiros diferentes, porque ela é uma terapia líquida. A ideia é ela justamente você absorver, Respirar, né? Inalar isso e sentir dentro de você o que ela faz. Então, a ideia é só borrifar, sentir e permitir que ela trabalhe dentro de cada um de nós. E ela entra também no nosso sistema de chakras, né? Porque ela entra aqui no chakra da coroa, acessa nossos corpos vibracionais mais sutis, né? E principalmente também ajuda nesse chakra que nós temos aqui no pescoço, né? Que é o chakra onde a gente recebe as informações, que é o chakra occipital. Como diria a Rosiane, top das galáxias. Essa sou eu. Veja que quando ele conversa, muitas vezes ele fica mexendo aqui. Sim. E porque é por aí que entra todo esse Porque, na verdade, arcabouço. existem várias questões, né? Existem vários movimentos que ele está mostrando muito mais coisas do que só na fala ou só... Né? E todos nós fazemos isso. Só que ele faz com a liberdade
de não ter, como você disse, de não ter os filtros. Então, talvez, isso é só uma hipótese bem jogada ao vento, mas quem sabe seja essa a necessidade, né? Estamos sendo tantos autistas, né? Tantos sendo laudados. Será que essas novas crianças não estão vindo justamente para nos mostrar que é preciso nós pararmos de ser assim tão filtrados Isso. excessivamente, tão focados excessivamente no que não interessa? Porque o Murilo ele não vai se focar no que não interessa. Por isso, aquele assunto que nós combinamos de não falar sobre escola é um assunto que ele fala com muita propriedade sobre o que a escola tem feito de bom, claro, mas de ruim também, ao aprisionar num sistema e tal. E isso se estende para todas as coisas da nossa vida. Quantos sistemas nós estamos presos? E o Murilo mostra que é possível não ficar preso a esses sistemas, que é possível você largar todas essas amarras que nós temos, e ele tem a liberdade de não ter. Então, talvez ele esteja certo naquilo que ele sempre disse, né? Ou que ele já diz há algum tempo. Talvez seja um novo tipo de criança, né? Uhum. Um novo ser humano que Sim, está vou por jogar aí, pra você. né? Vou jogar para você. O que você Né, diz Murilo? pra Rosiane disso tudo? Eu tô. Caixas novas vão surgir sempre, mas não importa a caixa, importa se sai, se fica, se fecha, se abre ou se apenas deixa ela sem medo de seu interior. Sou caixa aberta e sem medo de interior. Laudos, nada importam em minha caixa e na sua. Hã? Na sua. Posso terminar de escrever aqui? Eu vou só... Já terminou. Terminou? É para falar esse nome aqui? Então tá bom. Você deu um ciricutico, aí eu pergunto. Né? Eu estou pensando, caixas novas vão surgir sempre. Sempre vão surgir, né, os nossos laudos aí. Mas não importa a caixa. Importa se você sai dela, se fica, se fecha, se abre, ou se apenas deixa ela sem medo de seu interior. Quantas pessoas têm medo dessa caixa? É Exato. verdade. Sou caixa aberta e sem medo do meu interior.
Laudos nada importam em minha caixa. E na sua, Rosiane? Viu? Muito bom, muito Tinha bom. que sobrar para mim. Bom, a gente, infelizmente, Deus. está chegando no fim, né, no nosso tempo, mas quero perguntar se tem alguma mensagem que você queira deixar, se a gente pode ler uma mensagem daqui também, desse livro, ou mesmo, né, se ele quer falar alguma mensagem final, porque a gente, apesar dessa ser linda e maravilhosa, tudo isso, mas... Bom, eu vou terminar assim. O Murilo sempre fala para mim que eu sou a sua mãe, uma pessoa, ele me considera uma pessoa, que ele diz assim, você é a pessoa com mais fé que se acha a pessoa com menos fé que eu conheço. Eu nunca me achei uma pessoa de fé, mas eu sempre me achei uma pessoa de busca. E quem me conhece sabe que eu sempre busquei muito, muito. Em todas as linhas de tratamento, em todas as alternativas, todas as portas abertas. Eu nunca neguei uma porta aberta que pudesse me fazer ter respostas. E um dia minha mãe, eu fico até emocionada, minha mãe falou assim para mim, quando eu oro pelo Murilo, eu sempre peço para que Nossa Senhora dê a ele o dom da palavra, da compreensão e do entendimento. E eu nunca tinha aprendido a orar desta maneira, né? Eu sempre pedia assim, Deus, dá fala para o meu filho. Deus dá cura. Por muito tempo Sim. pedia cura, depois eu pedia só a fala. E aí eu comecei a mentalizar isso, né? Cada vez que eu entrava num lugar que eu achava que tivesse uma energia, uma igreja, sei lá, um lugar, eu lembrava assim, Deus, compreensão e entendimento. E a fala, né, se possível, Deus deu tanta compreensão, tanto entendimento ao meu filho, que não cabe. Exato. Que não cabe. A fala, detalhe, não veio da maneira que eu desejava. Mas ele se não comunica. vou ser hipócrita aqui de dizer que veio, Uhum. mas veio como um furacão, como algo que, como vocês disseram nessa proposta, que transformou e me transforma todo santo dia. Eu procuro ser uma pessoa melhor pelo meu filho, pela minha filha, e para poder seguir nisso que o Murilo disse que quer levar para o mundo. Ele quer ser um... Agora você fala a sua palavra final, Murilo. O que você quer fazer da sua vida? Acho que... Poder ser o quê? Poder ser missionário Ele quer ser missionário da palavra. Perfeito. Mais alguma coisa para dizer hoje, Murilo? O que você diz? Fé não é uma pobre. Febre não é uma pobre busca? Fé não é uma pobre busca. Fé é a busca. Uau! E assim, essas frases, elas saem assim. É isso. Uau! Uau! Eu te disse, minha amiga. Muita gratidão Nossa. mesmo a vocês dois, sabe? Honradas e honradas. agradecidas pela presença de agradeço. vocês. É muito feliz para mim, especificamente, né? Que eu atendo muitos meus amados. E tudo que eu penso, ele está trazendo aqui agora e comprovando que é o Trazendo que o outro está, lado. né? O lado dele de poder ser ouvido e de realmente a gente nos colocarmos agora numa sociedade que aprende e não que tem que educar alguém à força. Exato. Tá bem? Então, assim, muita gratidão, Murilo, por você ter aceitado encarnar nesse planeta, nessa condição que nós ainda estamos na Terra. Muita Por estar aqui gratidão nos mesmo. dando lições. E que bom que você, vocês estão aí, né? Karina, que abraçou também junto com ele, né?
né? Tudo isso. E estão agora em vários lugares, né, Karina? Sim. Sempre dando palestras, viajando, participando de congressos e tudo e Segundo ele, não levando tanto tudo quanto isso. gostaria, né? Porque por ele mas estaria todo final de semana no lugar, né? Mas não é bem assim, mas né, está meu? ótimo, já estão num grande caminho, numa jornada muito boa e que vai se expandindo cada vez mais. Se Deus Se você quiser, olhar ele para os querer. anos anteriores, você vai vendo o crescimento dessa jornada. É. Agradecemos muito. E conte com a gente para o que vocês precisarem para Exatamente. ajudar. Se quer ler uma Verdade. mensagenzinha, Eu aliás, ó. quero, mas eu tô sem óculos. Então, assim, eu vou só ver letrinhas. Então, você consegue ler Eu sem óculos? consigo. Então, Quer abrir? eu vou abrir. Você abre e Isso. eu leio. Nossa, veio forte. Peraí. Nossa, 2 vezes. 2 vezes na primeira Sim, página. na primeira página. Olha. Verdades que podem transformar sua verdade. Abra esse livro e encontre o que procura. Então, já que é para abrir esse livro e encontrar o que procura, O que que você vai- vamos abrir. Rituais. Até hoje o homem pertence aos rituais. Mas para que sempre ter rituais? Por fé? Por mania? Por de verdade problemas de repetição? Ritual é de verdade muito mecânico e pouco pertencente ao pensamento. Então, né, gente? Se quiserem saber mais, leiam os livros do Murilo. Nós vamos deixar o nome dos livros todos ali, né? Os que ainda vocês Isso. conseguirem comprar, mas também a forma de adquirir. Tá E bom? logo tem um livro novo. É. Como eu sempre digo, então, Vamos despertar.